sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá, esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento tão gostoso, esse momento em que a gente conhece a sua história, e conhece tantas histórias que mudam a nossa vida, mudam a forma que a gente enxerga o mundo. E hoje a história não vai ser diferente. A gente está às vésperas do Dia das Mães. Esse dia que é tão importante, que é tão cheio de carinho, tão cheio de significado. E a história que você vai ouvir agora, eu tenho certeza que não é simplesmente uma história. É um testemunho. É a importância da fé. E o quanto a força de uma mãe é capaz de abrir o céu. É a história da nossa ouvinte Camila. Camila, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Ser mãe nunca foi só um desejo para mim. Era mais do que sonho, era propósito. E quando Deus me deu essa graça, Ele também me entregou o maior desafio da minha vida: manter o meu filho vivo. Eu sou católica e conheci o meu marido, o Dárcio, na igreja. A gente começou a namorar bem cedo e parecia um namorinho bobo, ingênuo, mas que acabou virando um casamento lindo. Logo nos primeiros meses de casados, eu engravidei de gêmeos. Logo, gêmeos, um casal. Que felicidade que todos nós ficamos, mas era muita felicidade mesmo. Mas durou pouco. Infelizmente, eu acabei perdendo os 2 bebês. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Mas apesar da dor, eu nunca desisti do meu sonho de ser mãe. Eu fiquei tão obcecada com isso que toda semana eu ia a um postinho de saúde fazer um exame, com a esperança de estar grávida de novo. Nem sintomas eu tinha, mas mesmo assim eu fazia, sempre com aquela esperança no coração. Meu marido sempre me apoiava, me levava ao posto e também ficava triste cada vez que eu aparecia e balançava a cabeça dizendo que não era daquela vez. Até que um dia, eu saí da sala da médica como eu sempre saía, cabisbaixa, chateada. Só pela sua cara, não deu certo de novo, né? Ai, Dárcio. Eu não sei por que você fica fazendo teste toda semana. Tá tudo bem. Você se ilude, Calma, você papai. acaba sofrendo. É isso mesmo que você ouviu. Papai. Camila, não Você brinca. vai ser papai. Não brinca com isso, eu não tô acreditando, eu não acredito. A gente vai ter um filho, Camila, é isso? Nós descobrimos depois que seria um menino. E eu já sabia até o nome. Bruno, o meu milagre. O respiro que Deus me deu depois de tanta dor. Quando eu estava com 5 meses, apareceram algumas suspeitas de que ele poderia nascer com síndrome de Down. E para ter certeza, o médico disse que precisaria fazer um exame bem invasivo, que poderia até interromper a minha gravidez. Eu recusei na mesma hora. Eu nunca arriscaria a vida do meu filho. Ele seria o meu filho do mesmo jeito e eu ia amá-lo, eu ia cuidar dele, proteger com todo o amor do mundo. Só no dia do parto mesmo é que nós soubemos que ele não tinha síndrome. Mas esse foi só o primeiro de muitos milagres que o Bruno ia viver. Quando meu filho completou 5 anos, eu engravidei de novo. Dessa vez de uma menina, a Clara. Os 2 eram os gêmeos que eu tinha perdido. Meus filhos voltaram para mim, um de cada vez, no tempo de Deus. A vida ia bem para nossa família.
Até que 1 ano depois eu recebi uma ligação da escolinha do Bruno. Ele estava se queixando de muita dor no pé. Eu sinceramente achei que era manha. Aquela coisa de criança, né? Mas eu logo percebi que ele estava mesmo doentinho. Estava com febre, estava com moleza. E nós levamos o nosso filho ao médico. Os exames mostraram que ele estava com dengue. Nós fizemos o tratamento, ele se recuperou, mas a dor no pezinho continuava. Eu levei para um pediatra, que cogitou que poderia ser reumatismo. Como eu sou enfermeira, eu tinha alguma noção das coisas e por isso eu pedi que o doutor solicitasse um exame mais específico. Um exame que poderia mostrar coisas como anemia, por exemplo. E aí, quando os resultados saíram, me ligaram do laboratório dizendo que o médico queria falar comigo pessoalmente. Eu insisti para adiantarem o assunto pelo telefone, mas não adiantou. Ele só falaria comigo pessoalmente. Meu coração apertou. Eu fui correndo para o hospital. O médico sentou comigo e ele me explicou com muita calma que os exames do Bruno estavam alterados e que o meu filho, Meu filho tinha leucemia. Leucemia. O meu filho, de só 6 aninhos, estava com leucemia. Eu não tive tempo para sentir nada. Eu só corri. Corri e arrumei as coisas dele como quem monta uma mala para ir para uma guerra, porque meu filho precisava ser internado com urgência. Logo de cara, ele fez mais exames, uma biópsia e foi internado. Foram 10 dias angustiantes, em que eu perguntava a cada 2 segundos se os resultados já tinham saído. Ninguém me aguentava mais ali, ninguém. Mas quando finalmente saíram, 2 médicas vieram falar comigo. E quando eu olhei para elas, eu sabia. Era alguma coisa muito, muito séria. Quase 100% das células do meu filho estavam comprometidas. Ele só tinha 1% de chance de sobreviver. É impossível aqui descrever a sensação de ouvir tudo aquilo. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não me movi. Eu simplesmente quebrei. Por dentro. Eu fui até o quarto e eu vi o Bruno deitadinho. Tão pequenininho. Tão inocente. Ele olhou para mim e disse: "Mamãe, o que eu tenho é grave." E eu não consegui. Não consegui falar a verdade para ele. Eu não consegui. Então eu disse que não era e que ia ficar tudo bem. Ele sorriu e disse: "Ufa, ainda bem, né, mamãe?" E aí eu desabei. Na frente dele não, mas eu desabei. Camila, a gente precisa ser muito forte. Por ele, sabe? Por ele, a gente precisa ser forte. Eu sei, mas por que, Darcio? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Ele só tem 6 anos. Só 6 anos. Uma, olha aqui, meu amor. A gente não pode questionar Deus. A gente não pode questionar. A gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar. Ele vai trazer a cura pro Bruno. Ele vai deixar o nosso filho bem, você vai ver. Mas a gente só pode acreditar. É isso. Tenha fé. Eu nunca quis questionar Deus, nunca. Mas era o meu filho ali, era uma criança doce, inocente, sofrendo como gente grande. O Bruno sempre foi gordinho, bochechudo, mas com a doença ele foi murchando. E com 6 anos, chegou a pesar 16 quilos. Ele estava sumindo bem diante dos meus olhos.
Apareceu uma feridinha na boca, depois foi para a garganta, aí desceu para o esôfago e foi até o reto. Uma inflamação que não parava e que impedia o meu filho de comer. A quimioterapia era muito violenta e nesse tempo ele teve 2 AVCs. 2. Um dia, durante uma ressonância, eu fiquei no cantinho, como sempre, acompanhando pela tela. De repente, eu escutei aquele som. Pi! De repente, eu vi todo mundo correndo e eu entendi o que estava acontecendo. O Bruno estava morrendo. Morrendo! Eu fiquei em choque e os médicos precisaram gritar para eu sair dali. Eu sentei no chão, em pânico, até que me tiraram dali à força. Eu fiquei deitada no chão do hospital, olhando para o teto, sem piscar, sem respirar, sentindo que eu também estava indo embora. Foi então que aconteceu. E eu juro por tudo que é mais sagrado nessa vida, eu vi o teto do hospital se abrindo. E quando ele abriu, eu vi o céu e vi o Bruno, o meu filho, indo para o céu. E eu gritava para Deus não levar, eu implorava muito. E aí o teto se fechou e eu senti um sopro muito forte. Os médicos abriram a porta e disseram que o Bruno estava vivo, mas tinha algumas sequelas. Ele ficava no quarto parado, não falava, não se mexia, só olhava. Era como se o corpo tivesse desistido. E parecia que os médicos também já tinham desistido dele, mas eu não. Eu nunca ia desistir. Eu ensinei o Bruno a se comunicar comigo pelos olhos. Mas era tão difícil. Eu chorava todo santo dia por ver como ele estava. Do jeito como ele estava. Um dia uma médica me chamou e disse que não tinha mais nada que pudesse fazer pelo Bruno ali. E que eu poderia levá-lo para casa. Em outras palavras, eles queriam que eu levasse o meu filho para que ele morresse em casa. Era isso. Ela não parecia dar a mínima para os meus sentimentos. Não teve nenhuma sensibilidade, nenhum cuidado com as palavras. Mas eu peguei nas mãos dela e disse que sim. Eu levaria o Bruno, mas que ela nunca mais fizesse isso com nenhuma mãe. Eu ainda prometi que um dia ia levá-lo até ela de volta, curado. O Bruno foi no meu colo, dentro do carro, e parecia morto. Parecia que eu estava levando só o corpo do meu filho para casa. Eu deitei ele na caminha e fiquei ali olhando para ele. Eu caí de joelhos, chorando, orando e implorando para que Deus trouxesse o meu filho de volta. Eu jurei que se ele devolvesse o Bruno para mim, eu seria testemunha daquele milagre até o fim da minha vida. E aí, quando eu levantei, o Bruno segurou no meu braço. Aquela mesma mão que os médicos disseram que nunca mais se mexeria, se agarrou com força em mim. Era Deus. Era Deus, era um milagre começando naquela hora. Ninguém mais acreditava, mas eu continuei. Pedi para ele mexer o dedo, a mão, a perna. Incentivava o Bruno a falar, a tentar levantar, a andar. Eu comecei tudo de novo como se fosse um bebê. Depois de muito tempo, ele conseguiu falar mamãe outra vez. E até voltou a ganhar peso.
Ele voltou. Ele voltou a viver, a comer, a sorrir, a andar. Cada vez que nós íamos ao hospital para continuar o tratamento, ele dizia que era mais um dia de vitória. Depois veio outra batalha. O Bruno precisava arrecadar doações de sangue. Eram mais de 700 doadores. E eu, claro, não ia desanimar. Eu comecei uma campanha enorme. Vieram meus colegas de trabalho, meus amigos, o pessoal da escola dos meus filhos. Foi lindo, lindo demais. E aí, através de um amigo, nós chegamos ao Walter, que era goleiro reserva do Corinthians na época. O Walter abraçou a nossa causa, divulgou a situação e ainda ligou para o Bruno e o convidou para ir num treino. Quando nós fomos, o time todo estava lá esperando pela gente. Até jogar bola com meu filho eles jogaram. Daquele dia em diante, o psicológico do meu filho mudou completamente. Ele voltou a acreditar, voltou a sonhar e, acima de tudo, ele voltou a lutar. Em 3 meses de campanha, nós conseguimos 700 doações. Ou melhor, passamos disso. O Bruno se tornou a criança que mais arrecadou doações de sangue em todo o estado de São Paulo naquele ano. A partir daí, tudo começou a melhorar. Ele voltou a se alimentar. Aquela ferida que parecia interminável desapareceu. Quando teve alta, ainda precisava de oxigênio em casa. E mais uma vez, a rede de solidariedade agiu. Eu postei nas redes pedindo um equipamento emprestado e um advogado de Brasília me enviou por correio. A movimentação das pessoas, o apoio, o carinho, a fé. Isso tudo me dava forças para continuar lutando. Toda hora ele tinha que fazer hemograma para ver como estava evoluindo e depois de mais de 3 anos de tratamento e de muita luta, eu ouvi a frase que eu sempre quis ouvir. Ele não tem mais nada. Eu não conseguia acreditar. Eu tinha sonhado tanto, mas eu tinha sonhado tanto com aquele momento e agora ele estava ali. O Bruno estava curado. Era real, era verdade. Lembra da médica que tinha desistido do meu filho? Lembra dela? Com o coração cheio de orgulho, eu fui até a clínica onde ela trabalhava. Eu queria que ela visse com os próprios olhos. Ele estava ali, vivo, saudável, andando, sorrindo. Mas ela se recusou a me receber. Naquele momento eu percebi que também já não importava mais. Porque o que realmente importava era que meu filho estava vivo, meu filho estava curado, ele estava feliz. A história da luta do meu filho não ficou só com a gente. Ela serviu de esperança para muitas outras pessoas. Anos depois, quando estava trabalhando como enfermeira oncológica, eu cuidei do Tiago, um rapaz de 30 anos que estava com câncer, que já tinha perdido toda a fé do mundo. A história do Bruno ajudou meu paciente a voltar a acreditar e a lutar pela própria vida. Como homenagem, o Tiago, que tem uma banda, fez uma música sobre o meu filho e todo o valor arrecadado dessa música vai para o GRAAC, o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. A música, ela tem uma letra fantástica. Diz assim: hoje à noite, eu sinto que está se aproximando. Hoje à noite, vamos dançar entre as estrelas. Você é mais do que esperança. Esse sentimento está ficando mais forte. Hoje à noite, nossos corações serão como um. Hoje o Bruno tem 17 anos. É forte, é saudável, cheio de vida e até já descobrindo o amor com o primeiro namoro. Olhar para ele hoje é como olhar para um milagre em forma de gente. Eu me tornei professora de enfermagem e sempre digo aos meus alunos: cuidem com o coração, por amor
e não pelo dinheiro. Minha gratidão é imensa a Deus que me sustentou quando eu quase caí, a minha mãe, ao meu marido, aos que doaram sangue, fé e esperança, e ao time do Corinthians, que não levou apenas alegria ao meu filho, mas devolveu um pedaço da alma dele. Se você está nessa batalha agora, do jeito que eu estive um dia, eu te peço, não desista. Não desista. Vai doer, vai cansar, vai parecer que não dá mais. Mas dá, porque enquanto houver amor, há luta. E enquanto houver fé, há chance de milagre. Nesse Dia das Mães, eu só peço que o mundo nunca subestime a força de uma mãe. Porque foi com ela que eu segurei meu filho pela vida, mesmo quando tudo dizia que era chegado o fim. Como Zaqueu, eu quero subir. Que história linda! Linda, 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 linda. Camila querida, mãe dessa fofura. Ah, preciso falar aqui no microfone, né? Deixa eu abrir aqui, gente, que eu tô até fora do YouTube. História linda, chorando aqui. A Cássia falou, Deus maravilhoso, que mãe maravilhosa, testemunha do grande milagre. Vanderlei falou, Deus é maravilhoso, obrigada, Senhor. Meg, história linda, emocionante, de muita fé e cheia de amor. Linda! Linda. A Gi, que trabalha aqui na produção, escreveu, vai Corinthians. A Gi. Vai Corinthians! Não aguento esse povo aqui, gente. A Fátima falou, bom dia. Que história linda. Que Deus abençoe sempre essa família. A Gi escreveu aqui no comentário do YouTube. Vai Corinthians. Ah, o vídeo, tá. Daqui a pouquinho a gente vai postar também o vídeo do menino, né? Do nosso guerreiro, que daqui a pouquinho, tá bom? A Valéria falou, Deus é Deus, sempre a fé move montanhas. Glória a Deus. Roberto, oi Tatá, tudo bem? Tudo bem, um beijo pra você, viu? Deus usou a médica pra mandar o Bruno pra casa, pois ele poderia ter pego uma infecção hospitalar. Foi livramento. Gabriele falou, que história linda. Eu acho que ela foi negligente, desculpa, viu? Eu não vou conseguir passar esse pano pra ela, não. A Priscila, que história, reflexões e coragem, amor até o fim. A Vanessa, a fé move montanhas. Feliz Dia das Mães pra você, guerreira. Deus é contigo. Um beijo, Vanessa. Sabrina, maravilhosa essa história. Kennedy, nossa, que testemunho lindo. Parece até um filme baseado em fatos reais. A fé em coração sincero. Deus atende. Feliz Dia das Mães. Luciene, que história de luta e fé. A Ju também tá aqui. Como voltar a trabalhar agora? Chorei tanto, sem condições. Linda a história dela, né? Linda, linda, linda. A história dela é linda. E ela é uma fofura, gente. Ela é uma fofura, Camila. Jucineide, parabéns, amados. Sua cunhada, Ju, seu sogro Dirce e Valmir. Um beijo, Ju. Sandro, que história. Tô agradecendo a Deus, porque Deus é maravilhoso. Elisângela, Deus é maravilhoso em nossa vida. História linda demais. Larissa, que história maravilhosa. Impossível não ver a gente, não ver essa mãe, né? E o agir de Deus na vida deles. Deus abençoe essa família. Maria Célia, história de amor e fé. Uma combinação que não dá certo. Que Deus... Uma combinação que não dá certo? Que dá certo, né? Que Deus abençoe sua família. Muita saúde pro Bruno. Continue escrevendo aí, não esquece de curtir a live, tá bom? Vai deixando os recados aí pra que essa mãe, pra que esse menino possa ver todo esse carinho que a gente tá depositando aqui no Quem Ama Não Esquece. Já venho, peraí. Maravilha! Faz um milagre em mim. Band FM, faz um milagre em mim. Fique Novo e Regis Danese, no Quem Ama Não Esquece. Gente, que história. Que momento maravilhoso que a Camila trouxe pra gente, bem às vésperas do Dia das Mães. Camila, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida do Bruno.
Muito obrigada por trazer esse teu testemunho que você disse que faria. Se seu filho fosse curado, você faria e você fez. E eu tenho certeza que essa história alcança o coração de muita gente. Oi, Tatá. Oi, Murilo. Oi, Bom dia, querida. FM, aqui é a Camila. Obrigada por contar uma história. A gente que agradece, Camila. Passamos por um momento muito difícil, mas as pessoas e Deus, acima de tudo, nos ajudaram muito, 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 muito a superar. Obrigado por tudo a todos que nos ajudou, que está escutando, que eu vou repassar. E em agradecimento, hoje eu só agradeço. E quem está passando, que está ouvindo a Band FM por esse momento, que conhece alguém que esteja passando, fale. Para que nunca desista, nunca desista. E ore por essa pessoa, que a oração é a maior coisa, maior, assim, é a maior bênção que a gente pode receber nesse momento. Eu sentia Deus presente. Obrigada, obrigada por tudo. A gente que te agradece por trazer a história da sua família, a história dessa luta que vocês viveram, que vocês passaram. E eu espero sinceramente que a vida de vocês só tenha alegria. Lá no nosso Instagram, @BandFM, no nosso Facebook, tem o Bruninho lá, que é um verdadeiro milagre. Tem as fotos também para você deixar o seu recado, para você mandar sua mensagem, para você que é mãe, para você que é filho, para que você possa se inspirar nesse amor, nessa vitória. Eu tô esperando você no Quem Ama Não Esquece. Você faz falta aqui, aqui, aqui. Que o som bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, só o eco, eco. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza? Deixa eu ver vocês aqui. Maior que o amor de mãe, só o amor de Deus. Que testemunho lindo. Feliz Dia das Mães. Deus é fiel. Glória a Deus. Ana Paula, que história linda. Deus abençoe grandemente. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. Te amo, mamãe Sueli, meu maior amor da minha vida. Um beijo para vocês. Meu Deus, que história. Deus é fiel demais, demais. Gabriele falou assim, alguém sabe o Instagram dessa mãe? Eu não sei se tem anotado lá no Instagram da Band. Vai lá dar uma olhadinha, @BandFM. Roselene falou, Deus do impossível, ele é um milagre nas mãos do Senhor. A Michele, que golaço, hein, Walter? Agarrar uma causa como essa é um grande golaço do goleiro. Camila, que história linda de vida. Quanto amor e fé. Mulher, aprendi muito contigo hoje. Sextou com muito amor. A Fátima, pessoal, likes, por favor. A Fê falou assim, que história linda, eu chorei aqui. Tem muita gente mandando aqui que não sabe como é que vai trabalhar agora, né? Que tá com os olhos cheios de lágrimas, chorou até não querer mais. A Mayara tá aqui comigo, todo dia ela chora em todas as histórias. Aí começou a música, falou, agora tem essa música também pra chorar. Mas é com amor, né, gente? Com amor. Olha, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que vocês sejam muito felizes. As mães que, infelizmente, precisaram devolver os seus filhos a Deus. Só você sabe, não adianta aqui eu ficar dissertando, criando um discurso lindo, cheio de amor. Só você que é mãe que passou por isso sabe. Só você que é mãe que tem um filho que necessita de cuidados médicos, sabe o que você sente. Então eu peço que Nossa Senhora de Fátima abençoe seu coração, que Deus cubra você de bênçãos e a sua família também. E eu espero sinceramente que cada pessoa saiba que ser mãe é uma dádiva. É uma dádiva. Então, parabéns a todas as mães. Feliz Dia das Mães, viu? Até segunda, gente. Você faz falta aqui, aqui, aqui. Band FM, você faz falta aqui, Maiara e Maraísa. Nesse Quem Ama Não Esquece, que eu sei, gente. Eu sei.